tinha tido tempo de entrar no apartamento, abrir com chave, jogar a menina, sair, trancar por fora, porque eles tinham perdido a chave. Teve todo assim, uma explicação, isso que nós entendemos na imprensa, é verdade? Essa primeira explicação deles? Exatamente, a primeira defesa feita, eles sustentaram isso desde o início. Claro que isso acabou não convencendo ninguém. Não dava tempo. Exatamente, existem outras provas bastante categóricas que demonstram exatamente o contrário, a inexistência de uma terceira pessoa e a responsabilidade penal de ambos. E me parece que a tentativa é de confundir realmente a opinião pública. Até porque a entrada com uma chave e depois sair, trancar a porta. Essa terceira pessoa teria que ser considerada assim, extremamente educada, né? Porque ela não só matou a criança e trancou a porta. Não só matou a criança, como também deixou o apartamento completamente arrumado, limpou e trancou a porta na saída. Trancou a porta, não foi visto por ninguém, não tem 3 absolutamente minutos, nada, 4 minutos. nem no apartamento, nem fora dele, que indique a existência dessa terceira pessoa. Então, isso foi uma tentativa de desviar a atenção, confundir, mas até o momento o propósito continua firme de levá-los a júri e condená-los. Certo. Então, aí depois agora apareceu uma nova tese, que teria sido um acidente doméstico. Inclusive aconteceu, algumas semanas, um acidente doméstico no Rio de Janeiro parecido. Quer dizer, não parecido, mas que aconteceu, que a menina caiu de um... A câmera de segurança comprovou, a menina caiu de um andar muito alto e a mãe não tinha, parece que provaram que não tinha nada a ver com isso. No caso, não querendo, vamos dizer assim, comparar, mas aconteceu agora um caso que acontece. Só que como que poderia a menina, nesse caso, por ser dito que era um acidente doméstico, se tinha uma rede, como é que isso aconteceria? Aí não era acidente, seria suicídio, porque a menina teria que ter cortado a rede e se jogado. Nesse caso do Rio de Janeiro, nada tem a ver com o nosso caso. Ali havia um defeito na tela de proteção. Tinha uma tela, mas estava com defeito? Estava com defeito, já estava furada. Todos nós sabemos que as telas são colocadas, e nós colocamos telas nas nossas casas, exatamente para proteger crianças. Claro que as telas servem para isso. Telas defeituosas não protegem crianças, não é o caso. Do apartamento do edifício London, não havia defeito algum. Então nós teríamos que considerar que Isabela também, né, já que estamos falando de pessoas educadas, Isabela, com a educação de sempre, além de ter cortado, ela ainda teve tempo de limpar o apartamento, guardar os utensílios e aí sim se lançado no vazio de uma maneira absolutamente passado absurda. Pela rede. Exatamente. E a minha pergunta é se ela suicida seria a menina, então, porque... Diz a Léo que ela caiu sem querer. Mas como que ela, então, caiu de frente para o apartamento? Porque eu assisti as teses, a perícia dizendo que, na realidade, ela caiu de frente para o apartamento, de costas para a rua, de frente para o apartamento. Então, como é que ela ia fazer para sair de perninha primeiro? Esses absurdos, acredito que ficam melhor explicados pelos criadores do absurdo, né? Eu não tenho nem como explicar o que ele pensou, imaginou que ia acontecer, porque isso não aconteceu. Categoricamente está demonstrado que houve ali um assassinato e me parece que é mais uma tentativa, já que a primeira versão não convenceu ninguém, é mais uma tentativa de confundir, de conturbar o andamento processual, talvez aí para os mais desavisados e para oportunistas, né, que acabam lucrando com a venda de exemplares que mencionam esse tipo de proposição sem pé nem cabeça. Eu sou leiga no assunto, é claro que eu estou aqui fazendo uma entrevista que as pessoas gostariam de saber o que está acontecendo, mas a pessoa pode mudar a defesa quantas vezes? Por exemplo, se você falar, olha, você matou assim, não, eu não fiz porque eu estava lá. Depois ela vai e muda, não, eu não fiz porque eu estava a colar. A pessoa pode mudar a defesa quantas vezes quiser? Isso não parece Sim, o exercício da defesa é pleno, não há qualquer limitação. A acusação, sim, ela precisa limitar aquilo que diz. Eles sabem exatamente do que são acusados, mas a defesa ela pode criar, até no dia do julgamento, uma tese completamente nova. Os acusados podem, no dia, confessar o crime, podem tentar justificar de outra maneira. Pode desconfessar, isso é bastante comum no júri. O réu confessa, pode dizer que não fez. Isso é bastante comum no júri, às vezes réus que negam terminantemente durante todo o andamento processual. No dia do julgamento, confessam e alegam uma legítima defesa, por exemplo, uma justificativa qualquer. Então, isso é permitido, ninguém critica.
Não, só para eu entender claro, se pode. Mas é possível, sim, claro. Mas então, isso até para proteger o réu, né, que pode, algumas provas novas podem vir, eu acho, e a pessoa, enquanto ela não for, ela é presumidamente inocente até provar que ela é culpada, até um direito do cidadão, senão Sim. a gente perde o direito de ir e vir, senão ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, não é assim? Sim. Então a pessoa pode mudar de opinião várias vezes. Ah, sim, isso é bastante comum, nenhuma Acontece objeção mesmo. quanto a isso. Já está acostumado com Sim, promotoria. sim. Cabe, claro, à acusação, à promotoria, mostrar exatamente ao lado de quem está a verdade. Mas, por exemplo, se ele troca no dia, como é que você pode mostrar que aquilo não é verídico? Não, isso é bastante costumeiro e há total possibilidade de mostrarmos as provas do processo, a fim de que os jurados comparem com aquela versão que está sendo trazida naquele dia e chegar a um veredito que realmente atende aos interesses da sociedade de acordo com a consciência dos jurados. Então ele tem liberdade de pensamento, liberdade de interpretação, e é até isso porque que nós, nos julgamentos, tentamos fazer, exatamente. A tese da promotoria é aquela e qualquer coisa exatamente. além... Estamos com a acusação formulada, ela está delimitada aí por decisões judiciais e os réus sabem exatamente no que consiste essa acusação e estão tentando se defender dela. Eu entendi. Inclusive, promotor, eu ontem entrevistei a mãe da Isabela e eu vou falar que foi uma entrevista, assim, doída, viu? Eu acho que qualquer mãe estaria dizendo isso. Foi muito difícil, até porque eu trabalho na televisão. É claro que eu gostaria de fazer essa entrevista, mas, ao mesmo tempo, a gente vê assim a vida passar na cabeça da gente, porque é uma criancinha de 5 anos e uma menina extremamente jovem. É uma vítima. Na realidade, foram 2 vítimas, a mãe e a menina. E também os irmãozinhos também não tem nada a ver com isso, e estão no meio de um furacão. Mas a gente diz que realmente essa mãe é uma mulher sofrida. A gente vê no rostinho dela. Olha, eu vou falar que difícil. Eu vou colocar um pedacinho, daqui a pouco eu vou passar essa entrevista na íntegra, mas foi uma entrevista, eu acho que em 9 anos de profissão, eu perdi o rebolado literalmente. Eu não conseguia, eu fiquei muito comovida com a história dela, muito comovida. Coloca aí um pedacinho. O sonho da minha filha era aprender a ler e a escrever. Ela estava começando a ser alfabetizada. Então, assim, quando ela queria ler, ela sabia todas as palavras, as letras. Então, ela ia soletrando e eu contando para ela. Então, a gente lia uma história com ela soletrando e eu lendo. É uma menina extremamente inteligente. Você foi a melhor mãe que você pôde? Fui. Tem isso no seu coração. A gente vê isso no seu rosto. Nós éramos muito próximas, nós éramos muito amigas. Então, é saber que a minha filha não vai ter oportunidade de ler, de escrever, de estudar, de fazer 15 anos, de casar, de ter filhos, de ter sonhos, de fazer uma faculdade. Não vai ter. Foi tirado isso dela. Duro, muito duro. A gente vê o rostinho dela muito assim marcado por esse sofrimento, muito ruim, muito ruim, muito ruim. E ela desabafou de um outro golpe que veio sofrendo por ter tido um livro que, aliás, não vai sair, parece que foi tirado, mas que corroborava com essa tese de acidente doméstico. Isso para ela foi muito difícil, que é como se fosse reviver tudo de novo. Como é que a promotoria recebeu esse novo, talvez, ou não, esse fato do livro? Bom, o sofrimento de Ana, ele merece nossa solidariedade eterna, ela sabe disso. Algumas pessoas nem desconfiam de que antes de ser promotor eu sou também pai e sofro já conheci seus filhos uma sofrimento exatamente das pessoas que infelizmente aí acabam perdendo a vida. Então, há aí uma intenção da promotoria de não esquecer os sentimentos que estão envolvidos nesse processo e a visão processual que tenho, claro, ela não passa por cima desse sentimento que todos nós vemos aí, a Ana sente e acaba e vai sentir por muito tempo ainda essa perda da vida, eu acho.